Microfone do Estado está ligado? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ilamil Islam. O nosso convidado de hábito ou habitual, temos conosco o nosso Sheikh Kursiyu Hafidhahullah, e desde já saudamos-lo com a belíssima saudação Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As forças como vão? Alhamdulillah. De boa saúde. Hoje, Ustad, estamos aqui, convidamos o Ustad para responder algumas perguntas dos nossos internautas. As perguntas estão aqui conosco e depois vamos poder partilhar oportunamente. Começando com a primeira pergunta, Ustad, dizia assim o internauta: pode-se fazer o dawa usando uma Bíblia? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala Rasulihil Amin. وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Recorda-te, ó Muhammad, quando Jesus, filho de Maria, quando ele disse, ou seja, quando Jesus disse ao seu povo: إني رسول الله إليكم, eu sou o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, مصدقا لما بين يدي من التوراة. Falou que falou e no fim disse: ومبشرا برسول, e eu estou a dar boas novas de um mensageiro, Ya'ti, que virá, min ba'di, depois de mim, ismuhu Ahmad, o nome dele será Ahmad, que é um dos nomes de Muhammad. Isa ibn Maryam deu boas novas e dizia o Nabi: Ana da'watu abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa, eu sou o dua do meu pai Ibrahim e eu sou boas novas de meu irmão Isa ibn Maryam. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, primeiro dizer que Allah subhanahu wa ta'ala contou as histórias dos profetas para fortificar, para fortalecer a crença dos crentes muçulmanos naquela altura em Meca, por causa de prejuízos que eles tiveram na mão dos descrentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala contava as histórias para poder fortificar, ou então deixar mole seus corações e dar mais crença para poderem aumentar mais o iman, a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este sendo o Alcorão, e Isa ibn Maryam sendo um profeta que recebeu o Evangelho e o Injil, mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala, ele trouxe a sua história no Alcorão, histórias essas encontradas também na Bíblia. Isso tudo para entender o quê? De que as histórias que estão no Alcorão, que as mesmas encontram-se na Bíblia, então os muçulmanos serão capazes de mostrar essas evidências aos cristãos, de mostrar as evidências aos judeus, na parte de Musa, de Moisés, alayhi salatu wassalam, a partir do Alcorão e assim como a Bíblia. E veja como Allah subhanahu wa ta'ala disse: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Eles, os judeus, eles mudam, trocam as palavras, adulteram as palavras da Bíblia, do livro deles, Torá, assim como o Evangelho, وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Mas esqueceram uma parte, que a partir desta parte são recordados eles. E quem recorda eles são os muçulmanos. Judeus, assim como cristãos, são recordados pelos muçulmanos. Então, são alguns sinais que Allah subhanahu wa ta'ala deixou na Bíblia como um milagre, e a partir desses sinais, os muçulmanos virem confirmar a partir do próprio Alcorão. Então, os muçulmanos o que podem fazer é mostrar a realidade, a crença real ou falsa do cristão ou do judeu a partir do seu livro. Isso já é habitual, invalidar o que ele acredita a partir do livro dele. Isso já seja debate, ou então de qualquer jeito como refutação,
refutando aos cristãos e judeus usando seus próprios livros. Agora, fazer o da'wa diretamente com a Bíblia não seja permitido. Mas, a partir de que hadith? A partir do hadith em que o Nabi mandou Mu'adh bin Jabal para Yemen, hadith de Sahih Bukhari, e disse: você vai para lá, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. A primeira coisa que você deve convidar a eles para tal, então tem que ser testemunho. Testemunhar que não há outro Deus merecedor de adoração excepto Allah, e testemunhar que Muhammad é mensageiro de Allah. E isso já foi para Yemen, o Mu'adh bin Jabal. Alguns, a partir desse hadith, defendem-se que não é menos de você usar a Bíblia. Mas, um outro hadith também, que certa vez o Umar bin al-Khattab, o Nabi lhe viu com uma folha, um papel, neste caso, nas suas mãos, perguntou, procurou saber, o Umar afirmou que fosse algo de judeus, os adeptos do livro, porque lá haviam judeus assim como cristãos. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ei, لو كان أخي موسى حيا, se o meu irmão Musa estivesse vivo, não ia salvar até seguir a mim. Significa, não há necessidade de pegar isso. Do outro lado, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num certo dia, pegou um pau e apontou uma página da Bíblia, uma página do livro da Torá deles, falava uma frase qualquer que ele pronunciava e disse: isso que eu estou a fazer existe aí. Exatamente o lugar onde ele apontou, quando abriram, viram o mesmo, ou seja, a mesma coisa que ele estava a mencionar, a mesma coisa que ele estava a pronunciar, a mesma coisa que ele estava a falar, como uma mensagem divina. Então, juntando todos esses hadiths, a verdade é que você fazer da'wa com a Bíblia não seja permitido, porque você tem que usar o Alcorão, Kitabillahi wa Sunnah. Agora, mostrar um cristão a sua realidade ou a sua falsidade a partir da própria Bíblia, isso é permitido. A partir desse ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala disse: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, eles mudam, trocam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala dos seus próprios lugares, mas وَنَسُوا حَظًّا, eles esqueceram uma parte. Quer dizer, algumas palavras Allah subhanahu wa ta'ala fez eles esquecer. مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, a partir dessas palavras eles são recordados. Significa que é usado o próprio livro deles e são refutados ou são indicados ou então são mostrados a partir do próprio versículo da Bíblia. Aí já não é da'wa de você fazer diretamente com a Bíblia. Se alguém sai e depois chega lá, só começa a fazer da'wa com a Bíblia diretamente, aí não. Mas você, quando chega lá, o que faz? Você chama, convida a pessoa para o Tawhid, para o Sunnah. Então aí pode haver necessidades de mostrar, isto é, debate, usando a própria Bíblia e o Alcorão, mostrando a falsidade e a realidade, não seja um problema. Por exemplo, existem alguns sinais na Bíblia que esses sinais indicam o aparecimento de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Estamos a falar do Deuteronômio 18, do versículo 15 até 18, muito mais no versículo 18. E estamos a falar também do Isaías 29 e 12. Estamos a falar também do Cantar de Salomão, no capítulo 5, 16. E mais outros versículos também. Estamos a falar de Mateus e mais outros também livros que indicam, que trazem alguns sinais de que existirá um Nabi de nome Muhammad. Por isso Allah disse no Surah Al-Baqarah: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Isso foi em Medina. O Nabi, quando chegou lá em Medina, então os judeus se perguntavam: será que é ele mesmo? E o mais sábio, ele disse que Muhammad é ele mesmo, não há dúvida. Chamava-se Abdullah ibn Salama. Esse tinha abraçado o Islã, mas outros, quando chegaram nas suas casas, foram ter com seus alunos, começaram a trocar nos papéis. E para Muhammad não era assim, o cabelo dele não foi assim. E tudo isso, eles tendo certeza. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Um grupo dos adeptos do livro, quer dizer, deixaram atrás كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Deixaram o livro de Allah de trás deles, por trás deles, nesse caso. Pareciam que eles não sabem, quando sabiam a realidade. É porque eles não queriam seguir. Então, na sua mensagem toda que ele difundia,
ele, para poder certificar a eles, em algum momento apontava alguns da Bíblia, algumas passagens da Bíblia, de que o que eu estou a falar nos vossos livros tem, como um milagre, para eles poderem mais terem a certeza. Então, é mais ou menos isso o resumo da questão. Ultimando, Allah subhanahu wa ta'ala disse: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Os muçulmanos, os crentes, são aqueles que seguem o profeta iletrado, mensageiro iletrado. Mas este mesmo, a sua missão encontra-se escrita na Torá e assim como no Evangelho. Quer dizer, a sua passagem vem lá escrito também nos seus livros. E onde é que você vai mostrar um cristão para ele certificar? Se já desmentiu o livro, que é o Alcorão, só acredita no livro dele. Então, você, para poder mostrar, conforme a sua crença, naquilo que é da sua convicção, você deverá usar o livro dele para poder lhe mostrar de que o que está no Alcorão também na Bíblia existe. Este versículo que está no Surah Al-A'raf, no Ayah, versículo 157, que eu acabei de ler, vem confirmar passagens da Bíblia. Uma das passagens, Isaías 29:12, quando indica de que haverá um homem que será dado o livro de Deus, e será dito leia, e ele vai dizer: eu não sei ler. Esta passagem do Alcorão 96, no Ayah, versículo 1, indica: Iqra, leia. E ele, em resposta, como vê no Sahih al-Bukhari, ele disse: Ma ana biqari. Eu não sei ler, como é que vou ler? Significa, a passagem referida na Bíblia é exatamente Muhammad. Mas alguns, quando dizem de que, conforme Deuteronômio 18, 15 e 18, quando dizem que a passagem referida aí não refere a Muhammad, refere a alguém, quer dizer, do povo de Israel, é que nessas passagens está a dizer que virá um profeta como Moisés. Allah vai enviar um profeta como Moisés. E na Bíblia, no próprio Deuteronômio também, vem indicar de que no Israel não existiu nenhum profeta como Moisés. Significa que essa passagem não refere lá. Como Deuteronômio 34, versículo 10. Mathalan, temos o primeiro ayah que Allah subhanahu wa ta'ala revelou sobre a guerra. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. Essa é uma das críticas também de cristãos. Está permitido. Aqui, que grupo foi permitido? Um grupo que foi, ou seja, o grupo que foi provocado, que foi guerreado. bi'annahum zulimu, porque foram injustiçados. E Deus disse: Inna Allah ala nasrihim laqadir. E Allah é poderoso em ajudá-los. Quer dizer, Allah permite a guerra para os que foram provocados. Não para os que provocam, mas os que foram injustiçados. Primeiro, o ayah disse: os que foram provocados. Segundo, a justificação, porque foram injustiçados. Corão 22, ayah 36, 39, quer dizer. E esta passagem, um cristão vem dizer que o muçulmano é terrorista, ou então o Muhammad ensinou leis de guerra. Jesus não. Mas se você for a verificar no Novo Testamento, no Lucas capítulo 19, no versículo 27, está a dizer que Jesus mandou seus discípulos para poderem trazer inimigos, os que não creram, os que não acreditaram, os que não aceitaram. Jesus fazer o quê? Comandar a eles. Jesus disse: devem trazer todos aqueles que negaram o meu reinado e matarem na minha frente. Veja como é que a passagem traz duas coisas. Primeiro, mandar seus discípulos para trazerem os que negaram a mensagem. Segundo, quer ver alguém a ser matado na sua frente. Que tal se essa passagem existe no Alcorão? E onde é que você vai provar o cristão? É a partir da sua Bíblia. E esta mesma passagem vem confirmada no Mateus, de que Mateus 10 e 34, o Jesus, quando disse que vocês não podem pensar que eu vim trazer a paz. Não, eu vim trazer guerra, espada. Essas passagens como essas, se existirem no Alcorão, um cristão sempre vai desmentir. E para você poder fazer-lhe acreditar a realidade, é que você tem que lhe mostrar a partir da sua própria Bíblia. É mais ou menos isso. Fazer o da'wah com a Bíblia, usando Bíblia, da'wah, ir lá. Não. Mas debate a partir do próprio livro que é a Bíblia, não é problema. Isso está confirmado. Wallahu a'lam. Mashallah. E a segunda pergunta do nosso internauta dizia assim: na última sentada de Tashahhud, algumas pessoas interlaçam ou sentam por cima do pé esquerdo, de modo que o pé esquerdo cruza com o pé direito do outro lado. E outras pessoas não. Qual é a permissão? Sim. Certo. No primeiro Tashahhud sentamos normalmente, em cima do pé esquerdo. E no último Tashahhud,
Então, como é que fosse chamar? Rabo nádica, não sei lá. O rabo, quer dizer, ou um rabo fica no chão e o outro fica... Podemos usar nádiga. Nádiga, né? Sim. Mas essa é a linguagem mais usada. Vamos lá usar a linguagem perceptível, né? Perceptível. O rabo fica embaixo e o outro fica em cima do pé. Então, isso já é no último tashahhud. Sempre, em todas as sentadas, a última sentada do Salah sempre deve ser dessa forma. Inshallah. E a terceira pergunta dizia assim: algumas pessoas no sajda usam os cotovelos com a coxa quando está na posição de sajda. Qual seria a recomendação de acordo com os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Se é um hadith que diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele quando fazia sajda, então a pessoa deu como uma explicação para fazer compreender aos outros. Ele dizia que seria possível um cabrito, quer dizer, pequeno, passar debaixo daqueles braços. Então, com isso significa que não cruzava as costas, porque cruzando não haverá espaço deste exemplo que o sahabiyo deu, radiyallahu anhu wa ardahu. Então, esta é a forma mais correta de você levantar para cima. Implica que cruzando os cotovelos e as coxas estaria errado. Certo. Mashallah. E a quarta pergunta, o nosso internauta dizia assim: ele reza numa mesquita onde as pessoas não conseguem se cruzar os ombros. Cada um para na sua posição, ninguém quer aproximar o outro, e ele poderia continuar a rezar nessa mesquita, já que ele tem informação que se as pessoas não cruzam os ombros, há problema neste solar. Então, ele pode rezar nessa mesquita? Primeiro o Nabi dizia que não pode dar espaço ao shaitan para passar. Segundo outro hadith do Sunan Abi Daud, dizia: "Man wasala safa, wasalahu Allah." Quem ligar a fileira, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe ligar. "Wa man qata'a safa, qata'ahu Allah." Quem cortar a fileira também Allah irá cortar. Esse hadith é sahih. Então, numa mesquita onde, primeiro, dizer que existir espaço, não se cruzarem um ao outro, e existir espaço, estarem a cortar fileiras, sempre o salah fica nulo, por causa de cortar as fileiras. Agora, uma mesquita dessa, se existe mais outra mesquita, então, que seguem o sunnah, que rezam de boa maneira, melhor a pessoa se dirigir até lá. Agora, se não há, então você não poderá sentar em casa só porque aqueles estão a rezar daquela forma. Você vai rezar para poder adquirir as recompensas do Jama'a. Você não tem como. Aí já você vai usar como uma alternativa na regra, porque você não tem onde fazer salah numa outra mesquita. Então, em vez de sentar em casa, seja também obrigatório ir cumprir o Jama'a. Não. Pois, e a última pergunta é do internauta que disse, por alguma razão, não sei se é dele ou da esposa, estão há 3 meses que não se envolvem sexualmente. E ele pergunta se pode declarar o divórcio por causa deste motivo aí. Não, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o divórcio: "Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsinu 'idda." Vocês devem, quando estão a divorciar as senhoras, as mulheres, então devem contar aquele período. E disse: "La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah." Vocês não podem tirar a elas de casa durante o período de espera, ou então elas não podem sair a não ser que haja um motivo forte. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse 3 ashhur, são 3 meses. No outro ayah disse 3 quru, 3 períodos menstruais. Isso tudo é para o quê? É para confirmação se está grávida ou não. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wala yahillu lahunna an yaktumuna ma khalaqa Allah fi arhamihinna." Não é halal para essas senhoras esconderem o que está dentro delas. E é obrigatório a ela cumprir um idda naquela casa. Agora, vejamos dessa forma, são 3 meses confirmados, aí já existe uma certeza de que ela não está grávida. E aí a pessoa pode assinar o acordo, ou seja, assinar a sua decisão e carimbar o divórcio. Não. Mashallah. Isso implica que, mesmo que não haja motivo, ou um outro motivo para além deste, você pode declarar o divórcio, porque o que pode se notar é que talvez estão em briga, não é? Certo. Então, nesta briga, levar esse período todo sem conseguir se resolver este problema.
aí pode existir, pode servir isto como motivo para declarar seu divórcio? Certo, porque existe divórcio de bid'a que não vale. Primeiro, existem três divórcios que são considerados divórcio bid'a. Primeiro, o divórcio que você separa-se com ela enquanto que se entraram. Por exemplo, fez relação com ela ontem ou antes de ontem, vem divorciar-se com ela. Esse divórcio não vale. Isso é bid'a. E outro é o divórcio no tempo em que ela está de menstruação. Também não vale. Você deixar ela enquanto está de menstruação. Também é considerado talaq bid'a. E o terceiro é quando ela está no período de nifas. Deu à luz, então naquele período também é bid'a você deixar ela. Esses divórcios não valem. O divórcio que vale é assim que vocês se entram, então devem esperar ela entrar de menstruação. Agora, um período desse, enquanto entrou de menstruação, quase, aí já são muitos períodos aí em que ela cumpriu. Aí já não será bid'a. O divórcio estará de uma forma válida. Mas existem aquelas questões em que o nervosismo está à flor da pele, em que se calhar você encontrou em flagrante delito. Você encontrou, ela está aí, e ontem estavam juntos, se calhar, e você não está a achar mais um outro espaço de ela permanecer contigo, ou seja, lá como for. Como é que pode ficar a situação? E naquele momento que te apareceu esta solução de divórcio. Então, você ainda tem que aguardar esses 3 meses? Bom, Allah subhanahu wa ta'ala disse وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Não podem sair até existir uma razão válida. Significa que existem razões que levam com que não cumprem esses meses. Pode. Exatamente. Então, pode ser um crime, por exemplo, estamos a referir de fez zina, adultério, sim. Exatamente. Esses são motivos graves em que você não tem espaço de esperar isso. E, por exemplo, uma mulher que aparece no estado de embriaguez, saiu de casa, foi a um passeio, seja lá como for, visitar a família, e por emoção ou tentação do Shaitan, podemos assim chamar, e ela volta para casa embriagada. Este é um dos motivos também que pode levar a sair de casa sem dar esse espaço? É que, nesta razão, não há confirmação sobre o assunto de gravidez como não, assunto de grávida como não. Então, você deverá esperar o espaço. Agora, por exemplo, este ato muito diferente com o ato de adultério. Exatamente. Assunto de bebida, isso não deixa com que a pessoa meta uma outra coisa na barriga. Estamos a falar sobre assuntos de estar grávida, como não dizer que talvez pode ser de um outro homem a partir daquela bebida. A não ser que talvez caiu aí e apanharam pontos. Quem sabe? Então, os motivos sejam mais ou menos esses, desde que sejam motivos graves. É verdade que a bebida é um dos motivos também perigosos, por serem pecados também graves que, você não sabe se alguém usou ou não, né? Sim. Então, pode vir esperar também dizer que está grávida enquanto é de um outro homem. E em casos de violação sexual, uma relação não consentida, é um dos motivos também para declarar seu divórcio? Primeiro, uma violação sexual neste caso. Sim. Há uma coisa, é que se a mulher ela não foi, quer dizer, não fez um ato pela vontade dela, houve alguns por trás dela que pegaram aí a força, então esse tipo de barriga ela pode destruir, porque não foi vontade dela. Diferentemente daquilo que ela fez. Por exemplo, alguém lhe conquistou e aceitou. Agora, está andando no mato, e amarraram, fizeram sexo, está grávida, essa grávida dela não está de boa vontade, pode vir tirar. Este já é um motivo dela tirar fora. De violaram. Exato. Agora, dizer que seja um motivo, aí só o que podem fazer é fazer desaparecer porque não seja da vontade dela. Além disso também, nem o pai nem o conhece, mesmo conhecendo foi a força. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, illa man ukriha, excepto quem foi forçado. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, enquanto seu coração está tranquilo, está de boa fé. Então, essa pessoa, naquele pecado, não será contada essa pessoa, porque foi forçado a existir a coisa. Então, você deverá esperar durante o tempo. Só que isto que entrou, então devem lançar fora. Hoje, aí já não é a própria regra. Aí já estão a usar a alternativa por não ter como e por não ser vontade dela, porque lhe agrediram. E, Sheikh, só para terminar, uma pergunta de curiosidade. Este já não é do nosso internauta, mas é uma pergunta do apresentador por curiosidade. Se uma mulher, por exemplo, por algum motivo ela sai de casa
e vai a um curandeiro, traz alguns sinais que ela estava no curandeiro, e esses sinais são aqueles que, o tipo de sinais são aqueles que tiram a pessoa do Islã, por exemplo. Ela tem alguma dificuldade, foi no curandeiro arranjar medicamento, como se diz, para pôr o marido na garrafa, e de repente você acompanha essa situação, alguém te conta, depois confirma com ela. Isso é um dos motivos para separar com a mulher? Sim, seja motivo, porque é um assunto muito grave. Primeiro, dizer que esse tipo de mulher, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, aquilo que explicou o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que disse a sarf wal atf, você usar drogas para separação, então drogas para fazer o quê? Drogas para se amarem. E a regra no Islã, um feiticeiro ou uma feiticeira, quando é pego, é assassinado, é matado. No tempo de Sahaba também mataram alguns, como alguns hadiths explicam isso. A hadith é sahiha. Então, esse tipo de pessoa, mesmo essa mushrika dessa, então, este é um motivo de dar rua logo e não ter tempo de mais esperança, porque não se sabe. Hoje este é um perigo. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse motivo, e qual é o motivo mais grave do que shirk? Pois não existe. Não. Vale. Jazakallah khair, agradecemos pela presença do Sheikh e contamos para o nosso internauta voltarmos a mais um programa, inshallah, se que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. E conte conosco, deixe suas perguntas, faremos a coleção das mesmas e oportunamente iremos reportar ao Sheikh e terás as respostas assim que o nosso espaço permitir. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.